Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos de forma semanal aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Está aqui conosco mais uma vez Pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos. Amém. Meus amados, hoje nós vamos dar início a uma série onde estudaremos sobre o profeta Eliseu. E para isso gostaríamos de deixar um texto da palavra de Deus que está no Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 14. Você que está em casa, nós também o convidamos a abrir a palavra de Deus. Diz assim o texto: E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Pastor Luiz, quem foi Eliseu? Eliseu era o moço chamado moço do profeta, né? Ele andava com Elias, que era o profeta ali em Israel, e em determinado momento, ali eles sabia que o Senhor iria levar Elias, e ele vai pedir a Elias a mesma bênção que estava sobre ele. Ele viu a operação de Deus sobre a vida de Elias, como que o Senhor operou através de Elias, e o desejo dele é ter a mesma experiência. Por isso ele pediu a Elias porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E acontece que Elias deu a capa para ele, que tem um significado, né? Era aquilo que o Senhor havia mostrado para Elias, o poder, a graça, a operação do Espírito Santo, o ministério, quer dizer, tudo aquilo que o Senhor estaria realizando através de Elias, simbolizava aquela capa ali, e estaria realizando agora através de Eliseu, que agora seria o profeta. Então, através da operação do Espírito Santo sobre a vida de Eliseu, então nós vamos ver como que isso operou profeticamente, inclusive mostrando para a vida da igreja. Então, pastor Luiz, nós vemos que Elias foi um profeta usado com muito poder nas mãos de Deus. E agora ele dando continuidade a essa operação de Deus através dos profetas, nós vemos agora a figura de Eliseu. Isso. Interessante que, conforme aprendemos no episódio passado, quando Eliseu vai suceder a Elias, ele pede algo que Elias achou que era duro, né? Porção dobrada, né? Exatamente. Ele queria dar continuidade àquela obra de Deus, mas ele queria partir a partir do momento que Deus usasse com porção dobrada. É interessante, porque veja bem, quando ele fala dura coisa pediste, profeticamente já estava mostrando uma operação do Espírito Santo nessa última hora. Amém. Porque quando nós estudamos sobre Elias, nós vemos muito profeticamente a operação do Espírito Santo na vida de Elias, tanto no ministério do Senhor Jesus, quanto na igreja primitiva, né? na igreja apostólica. E agora nós vamos ver em Eliseu a operação do Espírito Santo já na igreja deste momento que nós vivemos. Quer dizer, o último período da igreja. E quando Elias fala isso, fala, dura coisa pediste, ele já está profetizando o que nós estaríamos passando, qual seria a operação do Espírito Santo para o preparo da igreja para o arrebatamento, que era diferente. Então, o Espírito Santo, no início, ele preparou a igreja para a saída, para evangelizar, para preparar a igreja para o evangelho ir a todo o mundo, todas as nações. Mas agora, a operação do Espírito Santo é preparar a igreja para o arrebatamento. Ele fala que isso seria uma dura coisa que pediste. Então, nós vemos exatamente. E é interessante que Eliseu pediu porção dobrada. Por quê?
porque o Senhor já sabia que o derramar do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo nessa última hora, seria algo que sofreria uma grande oposição. Nós sabemos que a igreja primitiva sofreu uma oposição muito grande, mas ela cresceu, ela ficou pujante, né, para chegar até o dia de hoje, mas hoje a oposição, que não é como na igreja primitiva, que era a oposição física, agora a oposição é espiritual e é muito forte. Então, por isso, ali profeticamente está mostrando que era dura coisa que ele tinha pedido. Pastor Luiz, agora lendo a palavra, nós vemos que nessa transição de Elias para Eliseu, aconteceu algo semelhante com os dois personagens. Por exemplo, aqui no verso 8, a palavra nos fala que Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas do Jordão e elas se abriram. Aí quando nós vemos depois que Elias foi arrebatado, a capa de Elias ficou. E Eliseu, quando pegou a capa de Elias, novamente ele colocou no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. Nós vemos Isso. algo profético aqui, né? Ali, a abertura do Rio Jordão, quando nós lembramos lá, desde a passagem lá do povo de Israel, quando sai ali do deserto e vai entrar na Terra Prometida, então nós vemos a abertura do Rio Jordão, que fala da operação do Espírito Santo para a entrada do povo na Terra Prometida. E nós vamos ver novamente acontecer com Elias, nós vamos ver novamente uma operação, uma grande operação do Espírito Santo, um milagre, e agora nós vamos ver com Eliseu repetindo a mesma coisa. Então, é a operação do Espírito Santo preparando a igreja para entrar na eternidade, para entrar na Terra Prometida. Glória a Deus. E dando continuidade aqui a esse estudo, nós vemos que Eliseu, depois que ali deu sequência ao seu chamado, nós vemos que houve alguns fatos, alguns episódios que ele pôde testemunhar da operação de Deus na vida dele e na vida do povo. Podemos citar aqui, né, pastor Luiz, o momento em que Eliseu, ele aumenta o azeite ali da viúva. O que o Senhor tem a mostrar para nós acerca desse momento? Esse texto ele é muito ilustrativo, porque nós lembramos que o Senhor ele usou a viúva para sustentar Elias lá no início, que fala do momento da igreja primitiva. Mas agora nós vemos o momento da igreja já para a saída, para o arrebatamento. Então, lá, o que a igreja tinha? Ela tinha só um bocado de farinha, não é isso? E um bocado de azeite, que era no início, que era a palavra, que era a bênção do Espírito Santo. Mas agora nós vemos uma botija cheia de azeite. Tinha uma botija ali, já a igreja, o Espírito Santo, uma operação do Espírito Santo já maior na vida da igreja, mas essa viúva ela tinha 2 filhos. Isso aí fala uma igreja que já estava vivendo o corpo, a comunhão no corpo, mas já fala da grande oposição que nós comentamos. Então, a palavra fala aqui que quando aquela mulher vai falar com Eliseu, fala: meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar meus 2 filhos para serem servos. Então nós vemos aí o credor, nós sabemos, o adversário, tentando tirar a comunhão da igreja. E nós vemos a operação do adversário para tirar a comunhão, nós vemos todos os recursos, né? Todos os recursos que o mundo tem para tirar a mídia, né? Todo tipo de informação. E nós aprendemos que nessa última hora, a grande operação do mundo contra a igreja é na mente, né? É para tirar a bênção, para tirar a comunhão. E ela tinha lá, não tem nada senão uma botija de azeite, mas agora ele vai dar uma orientação. Primeira orientação: vai, pede para ti vaso emprestado. Qual que é o momento que nós estamos vivendo agora? Evangelização. Não é isso? Principalmente esse ano, o Senhor deu uma orientação para a igreja, que nós temos que viver intensamente a evangelização. Então, aqui, quando ele fala
pede vaso emprestado, está falando de chamar aos vizinhos. Quem que é? São aqueles que nós vamos convidar, aqueles que Trabalho da trabalho de igreja. assistência, trabalho de evangelização, trabalho de convite. E agora, não poucos. Olha que interessante. Que era um trabalho intenso. Agora, olha a orientação. Entra e fecha a porta sobre os teus filhos. Então, é o momento agora que a igreja ela está separada do mundo. A primeira providência mostrou. Nós temos que a igreja tem que estar separada do mundo. Na aula que nós aprendemos recentemente, na aula que fala de santificação, que é exatamente a separação das coisas lá de fora. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Agora, e qual que é a tarefa da igreja? Deitar azeite sobre esses vasos, ou seja, a mesma operação que vem sobre a igreja deve vir sobre essas pessoas, porque é fundamental a operação do Espírito Santo para a salvação nessa última hora, para o preparo do arrebatamento. Que todo o objetivo do Senhor nessa hora é preparar a igreja para o arrebatamento. E o grande recurso que tem nos dado, que é a operação do Espírito Santo. E põe a parte que estiver cheio. Então, a pessoa recebeu a bênção, recebeu a salvação, foi batizada, está cheio do Espírito Santo, agora continua esse trabalho. Agora o detalhe É o processo da salvação. É o processo da salvação. E agora, olha só, sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Olha só o detalhe, porém ele lhe disse, não há vaso mais nenhum. Então o azeite parou. Veja bem, esse texto aqui, ele é muito importante, que as pessoas questionam muito a respeito, falam assim, não, mas depois do arrebatamento vai ter salvação, vai ter oportunidade para a igreja. Esse texto fala bem, profeticamente fala bem claro. Porque depois que completar o número de salvos, não há mais operação do Espírito Santo. Não havendo mais operação do Espírito Santo, não há mais salvação. A oportunidade é agora, enquanto o azeite está presente. A oportunidade agora, enquanto o azeite ele está sendo derramado para a salvação de vidas. Porque quando completar o número de salvos, não tem mais oportunidade. O azeite cessou, então o que diz a palavra lá? Há um que o detém até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. Tirou o Espírito Santo, não tem mais salvação. Interessante o texto que a preocupação de pegar vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, mas não poucos. Não poucos. Ou seja, é a oportunidade que Deus dá para o homem. Exatamente, exatamente. Só que o homem ele tem que fazer as suas escolhas. E o Senhor Jesus profetizou, ele falou assim, este evangelho do reino, que quando ele fala isso, ele estava falando um sermão profético, ele não estava falando esse, ele estava falando este. Então, aquele evangelho, aquela palavra, aquela profecia que ele trouxe ali, em Mateus 24, este evangelho será pregado para todas as gentes, então virá o fim. Agora é interessante, pastor Luiz, que o verso 7 fala que então veio ela e o fez saber o homem de Deus e lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. O azeite foi tão abundante que ela pagou até a dívida que ela tinha. Acabou a dívida, não tem mais dívida, agora é só eternidade. Essa dívida foi paga por nós através de Jesus, né? Através do Senhor Jesus, exatamente. Lá na cruz do Calvário, né? É isso mesmo. Por isso que diz o texto que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. E fala, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, hoje a igreja se alimenta daquilo que é profético, né? Dos benefícios daquilo que foi a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Eu me lembro que você vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Na parábola do bom samaritano, qual a orientação que o senhor deu para o homem da estalagem ali? Ele falou assim, olha, você cuida dele e deu 2 dinheiros e paga quando eu vier, aquilo já está tudo pago. Então, Amém. quando o Senhor Jesus vier, está tudo pago. Não tem mais dívida nenhuma. Olha só que coisa interessante. Verdade, glória a Deus. Não é isso? Por isso que hoje
Jesus ele se apresenta como o caminho, né? É, É o único recurso que nós temos para alcançar a salvação. isso. Amém. Amém. Eu creio, pastor Luiz, que esse estudo aqui sobre Eliseu, ele tem muitas informações. Tem mais coisa para ver depois aí. Isso, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Tem mais alguma Não, informação? é isso mesmo. Amém. Agora é vivermos dentro daquilo que foi anunciado, né? Cheio do azeite, cheio do Isso, Espírito Santo, né? isso. Mas também dividir esse azeite com aqueles que o Senhor tem para Dividir com salvar. aqueles, né? O papel da igreja, né? Evangelizando, trabalhando. Me lembrei daquele texto, ide por todo mundo, anunciar o É, evangelho a toda criatura. e É o papel da igreja, né? o interessante é que, olha só, ela só tinha uma botija de azeite. Olha o milagre. O azeite que estava ali, que ela tinha, ele foi distribuído para todos os vizinhos, para todos aqueles que o Senhor tinha para salvar. Tinha azeite para todo mundo. Tem azeite, até cessar a operação do Espírito Santo. Glória a Amém. Deus. Meus amados, queremos desejá-los a paz do Senhor. Vamos agora meditar naquilo que estudamos nesta mensagem. É importante você desenvolver, ler na sua casa, para que assim Deus ele possa continuar falando contigo através da palavra. A todos a paz do Senhor.